Bom dia a todos, a todas. Vamos chegando. A gente vai receber a Dani aqui. A Dani tá chegando, ela já tá aqui. Já vi você aqui, Dani. Já vou te colocar. Bom dia a todos, a todas. Mais um Maturi Talks começando. Tudo bom? Olá, Dani. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Queria Então tá agradecer a tua bom. presença. O pessoal tá chegando aqui. Bom dia a todos e a todas a mais um Maturi Talks. Dessa vez a gente está habituado a fazer no final do dia, nosso público já está bem acostumado a fazer de quinta-feira no final do dia, e dessa vez aqui estamos logo cedo por um bom motivo, e a gente já vai contar por quê. Então, queria agradecer quem está chegando. Se vocês puderem compartilhar com a gente de onde vocês estão falando, seria bacana para sabermos, conhecermos um pouquinho mais de vocês. Então, hoje o nosso Maturi Talks é com a Dani. Ela é head de pesquisa, líder do Comitê de Diversidade da Companhia de Talentos. E ela hoje está conosco para contar um pouquinho sobre o Protagoniza Aí, uma iniciativa da Companhia de Talentos para oferecer diversas bolsas para profissionais de grupos minorizados, dentre eles os nossos Matures, e que a Maturi é uma das parceiras desse programa. Então, Dani, seja bem-vinda. Estou vendo aqui os comentários, tem muita gente de diversos lugares, São Paulo, BH, Cotia, Rio de Janeiro. Que beleza, vamos chegando, gente. Legal, muito bom. Gente, vão fazendo seus comentários, perguntas, conforme a gente tiver tempo, e a ideia é ser um grande bate-papo, né, Dani? Enfim, para você contar sobre você, sobre o programa, e a gente vai conversando com o público. Afinal, hoje é o dia final aí para as inscrições. Dani, seja Perfeito. bem-vinda. Me conte um pouquinho de você, da Companhia de Talentos, e daí a gente segue aí para falar do programa. Obrigada, Andréa. Bom dia para todo mundo. Bom, sou a Dani, Danilca, mas podem chamar de Dani, que é bem mais fácil, né? Eu faço parte aí do Grupo Companhia de Talentos, como a Andrea comentou. O Grupo Companhia de Talentos ele é uma consultoria de educação para a carreira, né? Até a gente fala que nós somos mais do que só recrutamento e seleção, porque a gente tem muito esse olhar, esse viés de falar de educação para a carreira, e o processo seletivo ele é uma oportunidade da gente se autoconhecer e buscar aí o desenvolvimento. E até para que a gente possa falar aí de educação para a carreira, a gente trabalha com vários momentos mesmo do profissional, né? Então a gente tem lá o Biruta, que faz toda a parte de escolha profissional, então quando a pessoa está lá pensando em qual universidade, né, que curso ela quer fazer, então tem todo esse apoio. A gente tem o Beta, que é uma Ediatec que faz toda a parte de desenvolvimento, ao mesmo tempo que trabalha com seleção também, com match de empresas. A gente tem o Jornada para o Futuro, que a gente vai falar um pouquinho daqui também aqui, porque ele faz parte do Protagoniza Aí, nesse olhar, né, de apoiar o desenvolvimento das competências que são mais valorizadas pelo mercado de trabalho. A gente tem a Companhia de Talentos, que às vezes a mais conhecida, né, que faz muitos programas de estágios, programas de trainees, e a gente tem a Companhia de Experts, que faz os processos seletivos voltados para profissionais que já são formados, que já estão no mercado, né, que já tem mais bagagem. Então aí a gente trabalha com essa outra unidade de negócio. Então é uma empresa que trabalha muito com a questão da educação para a carreira, e por conta disso a gente entende bem o que significa aí os desafios quando a gente fala desde a escolha profissional até mesmo esse desenvolvimento profissional, né? E foi por aí que surgiu o Protagoniza Aí, né? Então, o Protagoniza ele é um projeto que ele tem como objetivo, né, aumentar a empregabilidade das pessoas que fazem parte aí de grupos minorizados, né? Então, a proposta em parceria com Descomplica e apoio da Maturi Jobs e apoio de algumas outras empresas que também entendem o problema, que também sabem o que significa aí, né, a empregabilidade, como a gente desenvolve carreira, quais são os desafios que as pessoas enfrentam aí no mercado de trabalho, se juntaram para poder
fazer esse projeto. Esse projeto ele é focado, a gente fala que ele tem dois grandes momentos ali, né? A gente fala, ele tem o foco da pós-graduação, então a gente está falando ali de 1.000 bolsas de pós-graduação totalmente gratuitas, então a pessoa que for aprovada mesmo, ela não vai ter nenhum custo com a bolsa de pós-graduação, e além da pós-graduação, tem a jornada de desenvolvimento, justamente para que as pessoas possam não só ir conhecendo mais e estimulando mais toda essa parte do conhecimento técnico, às vezes, né, que vem com a pós-graduação, mas também o próprio desenvolvimento pessoal, aí, comportamental, soft skills, que são aquelas que são exigidas no mercado de trabalho. Então, é um projeto que tem esse objetivo de aumentar a empregabilidade, melhorar a empregabilidade e cuidando de pontos importantes, que é da pós-graduação, dessa formação, mas também todo esse acompanhamento de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento de habilidades, que justamente para que as pessoas possam passar por todo esse processo de uma maneira mais leve, né? Ô, Dani, eu acho que é legal, quando você fala de grupos minorizados, não sei se todo mundo tem noção o que isso significa na prática. Perfeito. Compartilha um pouquinho pra gente, aqui a maior parte são os nossos matures, que fazem parte da nossa comunidade, que com certeza muitos deles têm interesse, talvez alguns já tenham até se inscrito. Então, explica um pouquinho pra gente o que significa esses grupos minorizados, quais são eles, e se você puder dar um enfoque maior aí no 50+, que é onde a Mature apoia, acho que vai ser bacana para o público entender. E já, quem ainda não sabe do programa, dá tempo de se inscrever. E quem já está participando, a gente tirando dúvidas. Ótimo. Os grupos minorizados são aqueles que a gente percebe no mercado de trabalho que tem menos oportunidades, né? Que sofrem uma série de preconceitos e que, por isso, não tem as mesmas oportunidades. E a gente está, no Protagoniza aí, a gente focou em alguns pilares, né? Então, a gente está falando que todo esse processo seletivo aqui para as vagas, eles vão focar em pessoas que façam parte do grupo étnico-racial. Então, a gente está falando de pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas que fazem parte de povos indígenas, tá? O grupo LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas, né, os 50+, e pessoas que façam parte do grupo que tem ali alguma vulnerabilidade socioeconômica. Tá? Então, a gente está pegando esses pilares neste primeiro projeto porque a gente entende que são pessoas que têm menos oportunidade. E é isso que a gente quer poder oferecer, oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam, para que elas possam fazer escolhas aí, profissionais da maneira como elas querem. Então, quando a gente fala isso, o que significa isso na prática? Significa que as bolsas elas vão ser oferecidas para essas pessoas. Então, quem pode participar do Protagoniza aí? Quem pode participar da seleção? Tem dois grandes critérios, né? Assim, o primeiro critério precisa ter feito graduação, porque este projeto é um projeto de bolsa de pós-graduação, então só pode fazer pós quem já fez graduação, né? Então precisa ter a graduação e precisa fazer parte de um desses grupos, tá? Então, étnico-racial, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, 50+, ou vulnerabilidade socioeconômica, tá? Então, são essas pessoas aí que vão participar do processo seletivo. Bacana. Pessoal, quem está nos assistindo aqui, compartilhe, clica no botãozinho para nos ajudar a entregar mais pessoas, porque com certeza tem diversas pessoas desses grupos que têm interesse, têm essa necessidade e que nem sempre está ainda sabendo. E hoje é o último dia de inscrição dessa etapa, né? Terão 2 etapas, a Dani já vai compartilhar para vocês, mas hoje é o último dia. Conta aqui pra gente como faz para inscrever, até que horas que vai, já que hoje é o último dia, como tá essa reta final para o pessoal saber quais são os próximos passos. Tá. Para se inscrever, precisa acessar o site do Protagoniza aí, tá, gente? É protagonizaai.com.br. Só se você colocar também lá no Google Protagoniza aí já vai aparecer, tá bom? E daí lá tem inclusive lá vão ter todas as informações sobre o projeto. Então, todas as informações que vocês precisam saber das etapas, né, as principais dúvidas. Então, ali a gente tentou colocar todas as informações para que vocês possam ter dados suficientes para poder se inscrever,
tá? Mas por ali tem inscrição. O processo seletivo, ele tem algumas etapas, né? Então, primeira etapa que é de inscrição. Nesse momento de inscrição, vocês vão preencher uma ficha, vocês vão preencher uma série de informações ali que são importantes para que a gente possa também, inclusive, saber as pessoas fazem parte desses grupos, né? Quer dizer, então tem ali essas informações. Não esqueçam de deixar o seu e-mail correto, porque toda a comunicação é via e-mail, então a gente precisa dessa informação correta, senão não chegam as informações para as pessoas. Depois dessa etapa de inscrição, as pessoas fazem uma etapa de testes online, tá? O teste, eles são assessments, eles são ferramentas que a gente utiliza para poder conhecer melhor as pessoas e poder fazer o match com aquilo que a gente está buscando ali para esse programa de bolsas de estudo, tá bom? Depois dessa etapa, tem uma etapa que a gente fala de apresentação de vídeo, tá? Então vocês vão ter que fazer um vídeo, e aí, no momento, vocês vão sempre recebendo as informações, após cada etapa, vocês vão recebendo informações da próxima, com as orientações do que fazer, tá? Então daí tem um vídeo que tem que ser realizado também e mandado lá pra gente, e aí depois com esses materiais, né, com a inscrição, com as ferramentas e com o vídeo, vai ser feita uma seleção e aí selecionadas essas 1000 bolsas de estudo. E a gente até fala, compartilha com todo mundo, porque são 1000 bolsas, né? Então, assim, tem bolsa para muita gente, né? Então, eu acho que é um projeto bem interessante e, sim, vale muito a pena a gente poder divulgar e depois até voltar para contar os resultados, né? Porque eu acho que são coisas bem legais que a gente vai poder colher aí com esse projeto. Com certeza. Para quem está chegando, a gente está falando aqui do programa Protagoniza Aí, que oferece bolsas de estudo para diversos profissionais, dentre eles o público 50+. A Yolanda, que está aqui nos assistindo, já falou que acabou de fazer a inscrição, que o site é muito fácil, muito bacana, é bom saber que a percepção é o objetivo dessa experiência, né? Sim. A Malva está aqui perguntando se tem alguma etapa eliminatória. Compartilha com a gente, Dani, isso. Sim, né? Eu acho que a gente tem, como tem muito mais pessoas inscritas do que o total de vagas, né? A gente vai fazer sempre essa seleção. Então a gente olha esses materiais. Então, assim, o match mais o vídeo, ele vai dar ali. A partir dali a gente vai fazer uma seleção, vai fazer um ranking de quem são as pessoas que estão mais prontas, assim, mais aptas para aquilo que a gente está buscando, tá, gente? Porque precisa ter uma seleção, né? Se a gente tivesse menos de 1000 pessoas, ótimo, todas elas seriam, a gente estaria lá oferecendo essa bolsa, porque o que a gente quer realmente é que essas bolsas todas sejam utilizadas, tá? Bacana. O Eduardo está perguntando, Dani, sobre a renda, que para conseguir participar, além de fazer parte de um dos grupos minorizados, é ter uma renda de até R$ 3.992. Ele está perguntando se essa renda é individual ou familiar. Essa renda é familiar, tá? Porque a renda é socioeconômica familiar. Tá, perfeito. A Érica está perguntando aqui quais são os cursos da pós-graduação. Consegue compartilhar com a gente? Puxa, são muitos. Vou pedir para que a Érica entre no site, porque ele tem ali várias opções. No site a gente está apresentando em grupos, né? Então, quais são os grupos? Tem cursos relacionados ao marketing, à gestão, e dentro de cada um desses grupos tem várias opções, mas são muitos mesmo, gente. Nem lembro de cabeça todos, mas também nem daria para falar, porque tem bastante. Então, entra lá no site que tem essa informação. Bacana. A Maturi achou o máximo essa ação que a Companhia de Talentos, junto com a Descomplica, resolveu fazer, e a aceitação do público tá muito grande, né? Como vocês têm visto, se já tem números para compartilhar com a gente nessa primeira etapa, de como está a adesão, se consegue compartilhar um pouco essa noção geral, até para essas últimas horas, para o pessoal ainda se inscrever e participar? Só um minuto, Dani. A Regininha está perguntando aqui o endereço do site. Consegue repetir? Que tem gente chegando? Consigo. É protagonizaai.com.br. Perfeito. Tá bom? Legal. André, eu acho que a gente também aqui percebeu muito isso, assim, uma aceitação muito grande, né, assim, das pessoas. Elas
todas indicando uma para as outras, né? Assim, empresas que apoiam o projeto, que a hora que a gente foi contar sobre o projeto, imediatamente falando, nossa, vamos, a gente vai fazer tudo que for possível para poder divulgar, né? Então, é um projeto que a gente vê que está bem legal nesse sentido, né? Eu não vou saber te dizer agora o número de inscritos, porque a gente teve, nessas últimas dias, um volume grande de inscrições ali, por conta até das divulgações, né, de últimos dias, enfim, mas está tendo uma aceitação bem legal mesmo, e as pessoas falando muito sobre isso, né? A gente fez recentemente uma live também com o pessoal da Descomplica para contar também um pouquinho, né, como que é e tudo mais. E foi bem interessante de ver, assim, as pessoas muito interessadas em poder ter a oportunidade de fazer essa pós-graduação. Acho que tem algumas informações que são legais também da gente contar, porque é uma pós-graduação totalmente online. Então, não precisa ser da cidade de São Paulo, não precisa ser de grandes centros, né, da Rio de Janeiro, não, pode ser de qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar para poder fazer a pós-graduação. Então, isso é muito legal. A Descomplica também é uma universidade que é legal da gente dizer que ela teve nota máxima no MEC, né? Então, a gente também não está falando de uma pós-graduação que é só o título. Não, a gente está falando de uma pós-graduação que, de fato, vai colaborar muito para a formação, né? Para o aprendizado das pessoas que participarem. O fato de ser 100% online não só é um facilitador, como também traz uma nova maneira de fazer as coisas, né? Então, a Descomplica, ela tem não é só no nome, né? Ela tem realmente esse objetivo de fazer com que a educação chegue para as pessoas, né? E de uma maneira fácil e com qualidade. Então, essa questão da qualidade para a gente, a parceria foi muito importante por isso, porque a gente acredita muito nessa qualidade do que a gente vai oferecer para as pessoas, né? Então, ter essa possibilidade numa universidade que está sempre pensando em como ser tecnológica, como facilitar, né? Como estar mais dentro da realidade do mundo de hoje, mas de uma maneira que possa fazer com que chegue para o máximo de pessoas. Então, acho que isso é bem legal também das pessoas considerarem, assim, é 100% online, você faz no horário que você quiser, se você prefere fazer de manhã, se você prefere fazer de madrugada, obviamente que eles têm lá todo um esquema, né, a pós-graduação tem avaliações, tem formatos para garantir ali que também esse aluno está participando, mas eu acho que isso também é bem interessante de olhar, assim, que tem uma formação consistente aí e validada pelo MEC. Legal, estão tendo muitas perguntas aqui, então acho que é legal a gente, na medida do possível, respondendo. O Alexandre está perguntando aqui se os e-mails para as próximas etapas serão encaminhados após o dia 2 de junho. Como vai ser isso na prática? Na verdade, ele já vai, conforme a pessoa vai se inscrevendo, ela já pode ir recebendo algumas orientações, tá, gente? Porque ele vai acontecendo em blocos, tá? Então, tem uma parcela das pessoas que se inscreveram, que já fizeram os assessments, que já foram convidadas para mandar o vídeo. Então, ele pode acontecer em blocos. Agora, a avaliação final, né, a seleção final, a gente tem que aguardar todo mundo se inscrever. Mas pode ser que você fale, mas eu já recebi, o outro ainda não, porque é tudo em blocos para que a gente possa não deixar tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo a gente tem que esperar todo mundo se inscrever. Legal. Agora a pergunta de ouro que não quer calar. Quantas vagas vão ser para os matures, para os profissionais 50 a mais? Quantos 50 a mais serão admitidos? O Mauro está aqui perguntando. Então, a gente tem ali uma distribuição garantindo ali as bolsas, né, para esses diferentes pilares, né, e tem uma parcela ali que vai ser direcionada para a interseccionalidade, tá, gente? Então, a gente está dividindo ali essas bolsas de acordo para que a gente tenha ali representatividade de todo mundo. Então, o que eu acho que é importante a gente considerar também é que no final a gente precisa olhar quem são essas pessoas que foram aprovadas e aí fazer essa distribuição correta, tá? Mas tem, sim, tá, essas 1000 bolsas, elas estão distribuídas para cada um desses pilares. A gente só fala que tem um pilar, a gente fala de 5 pilares, né? 4, 5 pilares, mas são 6 pilares, então a bolsa vai estar dividida em 6 pilares, esse total de 1000, porque tem um deles que a gente vai considerar as interseccionalidades. Então, pessoas que são 50 a mais, LGBTQIA+,
elas vão cair nesse grupo de interseccionalidade, porque a gente também entende que quanto mais... se você faz parte de mais de um grupo minoritário, a situação ainda é mais delicada para essas pessoas. Então, a gente vai fazer um pouco desse olhar. Legal. Acho que para quem não está acostumado com esse termo, que é muito comum a gente falar no mercado de diversidade, interseccionalidade, como a Dani disse, é cruzar aí esses grupos. Então, além do bloco de vagas, né, de bolsas para os 50 mais, tem a possibilidade dos 50 mais que se encaixam também nos outros recortes. Então, isso aumenta a possibilidade dos matures. Muito bom, muito bom. A Márcia está perguntando aqui se pode escolher um curso de pós diferente da graduação. Pode. O curso de graduação... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, tá? Você fez uma graduação e agora você quer fazer uma pós-graduação diferente da graduação, certo? Acho que é isso o que eu entendo da pergunta. Sim, você pode escolher qualquer curso dos que estão ali citados, você pode escolher, tá? Não precisa ser um curso igual da sua graduação, não. Olha que bacana. A Yolanda, que está aqui com a gente, ela está compartilhando com a gente que, estudando pelo Descomplica, ela se formou numa faculdade pública federal. Ela passou para o Enem, estudando pelo Descomplica, e se formou numa universidade pública federal. É muito bacana a gente ver relatos como esses, para mostrar né, qual a força disso, quão potente né, ações como essas que fazem muita diferença nesse processo de desenvolvimento de cada um como profissional, como você disse, para aumentar a empregabilidade, desenvolvimento desse público, né? Muito bacana. A Elo está perguntando que ela fez uma graduação de 2 anos. Ela pode participar mesmo assim? Pode participar, porque é graduação, tá? O que é importante é que seja uma graduação, gente, validada pelo MEC, tá? Por quê? Porque se não tem a graduação validada pelo MEC, ou se você fez graduação fora do país, ela precisa também estar regularizada aqui no país, né? Porque senão você não consegue depois diploma de pós-graduação, né? Porque um está atrelado ao outro, você só pode ter a pós se tudo estiver certinho da graduação. Então, o que é importante é ter a graduação, tá? Muito bom, muito bom. Gente, para quem está chegando, eu estou aqui com a Dani. Ela é da Companhia de Talentos e está compartilhando conosco o projeto Protagoniza Aí. É que eu estou reforçando porque tem gente que está entrando só para contextualizar, tá, Dani? Então, ela está contando aqui que hoje é o último dia para as inscrições, que vão oferecer diversas bolsas de estudo para diversos profissionais, dentre eles os profissionais 50 mais. Então, eu estou contando até porque tem uma pessoa aqui perguntando o que é o Descomplica. Consegue só voltar rapidinho para quem chegou depois da nossa explicação, Dani? Claro, o Descomplica é uma universidade, tá? É uma universidade que ela oferece, e aí eu acho que até uma pessoa que já contou, né, assim, não é só de graduação, Descomplica, ela tem todo um olhar também para a educação, e ela tem um apoio, tem uma plataforma de apoio para estudantes que estão, né, na fase de fazer a escolha profissional, então de escolher lá que curso vai fazer, e eles ajudam a estudar pro vestibular, então para passar no vestibular. Mas a Descomplica, ela também é uma universidade que tem graduação e pós-graduação. E eles oferecem a graduação e pós-graduação deles, né, é 100% online. Né? Eles se configuraram desde cedo assim. Então, eles têm toda uma estrutura para isso. Então, da mesma forma como você tem lá a plataforma Descomplica para estudar para o vestibular, tem lá a plataforma Descomplica universidade, né, graduação e pós-graduação. Legal, muito bom. A gente aqui está falando sobre bolsas de estudo para graduação e a gente tem visto para graduação e pós-graduação, né? Mas a gente tem visto muito movimento no mercado de algumas empresas fazendo programas de estágio 50 mais, né? Sim. Isso teve muito forte alguns anos atrás. A Unilever lançou programas de estágio 50 mais. Diversas empresas estão com iniciativas parecidas como essas. Enfim, acho que seria bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, já que a gente está falando de bolsas de estudo que envolve esse público. Como vocês têm visto iniciativas como essas? Depois você contar, eu conto um pouquinho do lado da Matura e como a gente tem apoiado as empresas nessa jornada.
Conta um pouquinho como vocês têm atuado nisso, têm visto essa pauta que é um pouco polêmica em alguns momentos. Perfeito. Eu acho que a gente aqui tem olhado com o olhar do desenvolvimento, né? O olhar da oportunidade que isso representa, né? Então, eu acho até que é importante a gente olhar, né? E às vezes as críticas que eu escuto sobre, né, o programa sempre mas tem que começar como estagiário, né? Assim, por que não contrata de uma outra maneira, né? A gente já tem bagagem, e aí, eu acho que tem um lado, sim, que é importante, a pessoa tem bagagem e a gente tem que cada vez mais incentivar e valorizar as diferentes bagagens, né? Então, o que eu estou precisando para aquela vaga? Que conhecimento que é? E quem pode trazer esse conhecimento? Independente de que pessoa é, assim, qual é o conhecimento que ela pode trazer. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente entender, né, e sempre recuperar um pouquinho o que é o estágio, né? Porque eu acho que às vezes a confusão e o olhar pejorativo que se dá para o programa, né, de estágio 50 mais, tem até a ver com um problema de olhar do que é o estágio, né? Assim, o estágio na sua maneira mais pura ali, a proposta do estágio é oferecer a oportunidade das pessoas começarem, experimentarem determinada profissão, determinada atuação, né? Então, é isso que é o estágio. O estágio, ele pega profissionais que estão no seu começo de carreira, naquela oportunidade, naquela formação, e oferece para eles a oportunidade de experimentar, né? Então, é uma experimentação dupla, né? Então, assim, eu vou te oferecer a oportunidade de você vir testar se é isso mesmo que você quer fazer, se você gosta, se é com isso que você quer trabalhar, se é, né, se conhecer, porque aí você vai vendo o que você faz bem. Isso daqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, eu posso até fazer, mas eu não gosto muito. Quero ir para esse lado, quero ir para aquele lado. Então, essa é a proposta, ao mesmo tempo que a pessoa traz e agrega para a empresa, né? Então, o estagiário, ele agrega e muito para a organização, porque que ele também está na universidade, ele está com alguns conceitos frescos, né? Vendo ali algumas coisas, tendo ideias, ele está entrando no mercado de trabalho com muita vontade de aprender, com muita garra de fazer as coisas diferentes, enfim. Então, é uma jornada que oferece muita coisa interessante para os dois lados, né? E este é o raciocínio que a gente olha e fala de programas de estágio 50 a mais, né? Então, assim, como a oportunidade de pessoas que estão redirecionando sua carreira, recomeçando, foram fazer um outro curso de graduação, foram fazer o seu primeiro curso de graduação, e que aí podem entrar nesses estágios e experimentarem aquela atuação, aquelas atividades, naquele tipo de organização. Então, para a gente, isso é uma oportunidade importante. Ela não pode ser a única. E eu acho que essa que é a questão. Assim, não é, não vale ter programa de estágio. Não pode ser a única. Ela não pode ser a única maneira de um profissional maduro entrar no mercado de trabalho, ou trocar de empresa, ou se recolocar. Mas ela é uma válida também, porque ela é a oportunidade para pessoas que estão querendo experimentar naquele formato, naquele jeito, até para ter mais a segurança, às vezes, né? Assim, aqui um programa de estágio é isso, ele traz uma segurança, ele traz segurança em que sentido? Porque junto com o estágio, com o programa de estágio, vem toda a carga de desenvolvimento, né? Então, tem ali algumas coisas que são importantes de apoio para a pessoa poder ir direcionando sua carreira. Então, a gente aqui enxerga de uma maneira muito positiva quando é um programa de estágio com este olhar, né? Que é a mesma coisa quando a gente fala do programa de estágio para jovens profissionais, né? A gente acredita muito quando ele também é feito com este olhar, nunca de mão de obra barata, porque ninguém é mão de obra barata, né? Mas com esse olhar de desenvolvimento. Perfeito, Dani. É isso, né? Quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho de profissionais 50 mais, que é o nosso foco aqui da conversa, a Maturi apoia há 6 anos essa busca incessante em colocar mais pessoas, né, matures no mercado de trabalho. E sim, a gente tem vagas estágio, a gente tem vagas CLT, a gente tem vagas mais estratégicas, tem de todas as posições. E a aceitação é muito grande, as empresas estão começando nesse movimento para começar, inclusive, um processo de mudança de cultura dentro da empresa. Porque, sim, como você mesma disse, né, a estágio, por uma questão de estereótipo, de vieses inconscientes, as pessoas associam estágio com jovem.
estágio com mão de obra barata. E não, né? A gente vê na prática diversos profissionais que estão num processo de mudança de carreira, fazendo uma segunda carreira, fazendo a faculdade, outros que pararam de estudar e que retomam depois. Enfim, tem diversas situações, né, em que tem profissionais em que estão no mercado de trabalho, outros que estão reingressando. Então, é uma super oportunidade para esses profissionais conseguirem um espaço no mercado de trabalho e depois que está dentro da empresa, faz valer esse espaço, né? É muito comum, eu ouço muito as empresas falarem, poxa, a gente não tinha vaga para efetivar, mas a pessoa performou tão bem que a gente tentou encontrar uma forma de absorvê-la ou até de ajudar na recolocação com outras empresas. É muito perfil, inclusive, dos matures de serem super engajados, de conseguir fazer uma entrega com excelência e, a partir disso, o programa de estágio ser uma super porta de entrada, seja para quem está reingressando, para quem, enfim, para todas as realidades. Inclusive, eu já perdi aqui nos comentários, tem muitos. Tem uma pessoa que perguntou como é que consigo estágio 50 a mais pelo Protagoniza Aí. Pessoal, o Protagoniza Aí é um programa de bolsa de estudo, tá? Quando se fala em vaga, daí vai ser uma consequência mediante ações que a própria Mature possui. Enfim, a gente sempre divulga os projetos, inclusive, vou dar um spoiler aqui, diversas vagas de estágio 50 a mais vão entrar agora no segundo semestre, muito em breve. Então, fiquem atentos aí em nossas redes, nosso site. Aproveitem a oportunidade de se inscreverem no Protagoniza Aí para já aproveitar as oportunidades, né? A gente tem tido muita discussão sobre essa questão do programa de estágio e tem empresas que ficam numa discussão. Será que eu faço um programa de estágio como um todo? E dentre ele, assim, dentro do programa, eu coloco um grupo para os 50 a mais? Ou eu faço um específico? São discussões que não existem certo, não existem errado, né? Não existe certo nem errado, mas a gente sempre estimula as empresas a olharem com foco específico, uma ação afirmativa, inclusive, focada para esse grupo, porque muitas vezes o próprio profissional não está enxergando essa possibilidade de fazer parte, porque a empresa não está enxergando, né, ele. Como vocês veem isso? Eu acho que tem um olhar que é realmente o que você trouxe, assim, eu acho que tem algumas coisas que são bem específicas para cada organização, né? A gente precisa entender o momento daquela empresa. Tem empresas que estão no momento em que vale super a pena caminhar ali com um grupo específico. Vamos fazer um grupo de estágio só para 50 a mais. Tem empresas que estão em momento que já vale fazer essa mescla de todo mundo junto, porque já tem um repertório, porque já tem uma experiência, porque as pessoas internas já estão preparadas para receber o grupo que é um grupo mais diverso, um grupo mais plural, né? E as coisas vão caminhar. Então, eu entendo que, como você disse, André, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que a empresa consegue fazer naquele momento. A única coisa que é importante, né? Eu acho que primeiro, dar o passo para frente. Então, a gente não pode mais ficar esperando. Então, tudo que a gente fala sobre inclusão, né, diversidade, inclusão, equidade, a gente está muito atrasado nesses temas. Então, a gente precisa acelerar. Então, o que não dá é para ficar parado. Isso é errado. Ficar parado não dá, né? A gente precisa caminhar. A forma como isso vai acontecer, eu acho que vai dependendo realmente muito do grau de maturidade da empresa. Para quê? Para que também os profissionais que sejam contratados tenham de fato um trabalho inclusivo, se sintam parte da empresa, não só por eles, porque eles percebem como eles são tratados, que eles têm voz dentro da organização, mas também para que o todo, né, quando a gente fala da liderança, dos demais profissionais, todos eles consigam aproveitar o quão positivo você ter equipes plurais. Então, eu acho que é importante isso, sim. A gente precisa cuidar para que as pessoas que estão entrando também façam parte, né? Porque não adianta só trazer se essas pessoas não vão se desenvolver. Então, como você trouxe, é claro que todo programa de estágio, nem sempre ao final de um programa de estágio, seja ele qual for,
a todas as vagas, todas as pessoas serão contratadas. Nem sempre, porque precisa ter lá, né, a empresa precisa estar com vagas abertas, né, enfim. Isso não significa que você não teve um aprendizado e que isso não foi muito importante para a empresa ou para a pessoa. Né? Então, é isso que é legal, é bacana e entender que esta oportunidade, ela pode virar, como você disse, a empresa pode falar, nossa, mas eu não quero perder essa pessoa. A gente tem que achar alguma coisa em algum lugar, né? Ou mesmo indicar. Hoje a gente começa a ver muitas empresas também que começam a trabalhar nesse formato de assim, tudo bem, mas a gente tem que ter essa pessoa em algum lugar. Vamos indicar para um parceiro, vamos, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim. E se a gente tem essas empresas com esses olhares mais maduros para isso, eu acho que todo mundo ganha com essas contratações e com essas experiências. Com certeza. Olha, puxando um gancho com o que você está falando, tem um comentário aqui da Meirelle Cristina falando: eu tenho 46 anos e tenho medo de não conseguir uma vaga de emprego. Medo nos prende, nos faz parar de nos movermos, né? Então, é genuíno esse sentimento e eu tenho a intenção aqui de acolhê-la e falar: Meirelle, não tenha medo, né? Acredite no seu potencial, busque atualização, o quanto você conseguir. Essa oportunidade desse programa que a gente está falando é uma forma de atualização, de conhecimento, que é uma forma, inclusive, de aumentar a empregabilidade. Mas tem uma questão que você trouxe, Dani, que é legal a gente falar, que é isso, não basta a gente colocar para dentro, a gente tem que fazer com que a pessoa se sinta pertencente daquele ambiente. Tem uma grande frase conhecida no mercado, eu não sei se todo mundo conhece, que é falar que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar, né? Não adianta chamar esse público para festa, ou seja, colocar para dentro, se o ambiente, se esse ecossistema não estiver preparado para acolhê-los, né? A liderança está pronta para recebê-los, os seus pares, como é que é isso na prática, né? Tirar um pouco esses estereótipos. Então, o profissional 50 mais é isso, é aquilo. A gente não pode generalizar, né? Cada pessoa é uma e somos únicos, né? Graças a Deus. Então, a gente precisa mostrar isso para o mercado, e esse é um dos papéis nossos, enquanto agentes de transformação, a hora que fazemos treinamentos com esse público como um todo, não somente com os profissionais 50 mais, justamente para tirar esse sentimento, fazer com que as pessoas tenham cada vez mais força e coragem e que a gente consiga efetivamente essa inclusão, né? Porque, como você disse, não pode ficar parado. E é um movimento dos dois lados para a gente conseguir essa inclusão, né, Dani? Perfeito. E aí, André, eu acho que tem um ponto, né, que assim, a gente... Cada grupo, cada pessoa tem ali as suas dificuldades, né? E eu acho que a gente, que é o que você falou, assim, olha, a gente tem que acolher, né? A gente tem que olhar para isso, olhar para aquilo que está dando medo na gente, né? Assim, entender e tentar ver, ok, por onde eu começo, né? Então, assim, como é que eu faço esse medo ir diminuindo a ponto de eu ter a coragem de fazer as coisas, né? A hora que você vai olhando e entendendo quais são aquilo, né? Quais são os aspectos ali que estão te deixando mais insegura, mais inseguro, né? E nesse sentido, eu acho que até quando a gente fala, né, do próprio protagoniza aí, né? A hora que a gente fala, ele vai ter a bolsa de pós-graduação e junto toda uma jornada de desenvolvimento, né? É justamente para isso, porque a gente sabe que nem sempre só o conhecimento faz com que a pessoa fale, nossa, eu sei de tudo, então eu vou me jogar, eu vou numa entrevista e vou falar muito bem sobre o que eu faço. Assim, o conhecimento, ele, por si só, ele não dá essa segurança necessariamente. Ele pode ser uma boa parte, mas ele não traz essa outra, né, essa outra parte da segurança da gente falar e se expor e ir atrás, né? E por isso que eu acho que tem essa jornada de desenvolvimento quando a gente fala do Protagoniza aí. Justamente focado no quê? Nas competências que são as mais valorizadas no mercado, né? Então a gente está falando lá de comunicação, a gente está falando de agilidade, né? A gente está falando de resiliência, né? Então tem algumas ali que vão ser trabalhadas durante o programa, em paralelo. Então, enquanto a pessoa participa da pós-graduação, ela vai participar desses ciclos de desenvolvimento justamente para quê? Para que a pessoa também possa buscar oportunidades no mercado com mais clareza de quem ela é, né? Assim, e sabendo falar quais são as minhas, né, o que eu tenho ali de características que são potencialidades, que são coisas que eu faço que são diferenciadas, que as pessoas reconhecem,
sabendo quais são as suas vulnerabilidades e sabendo falar sobre elas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e isso independe da faixa etária. Eu acho que, claro, na hora que a gente fala, não é pra gente fingir que não, tudo bem, depois dos 46, 48, 50, 60, é fácil mudar de emprego. Não, não é. Existe um preconceito? Sim, existe. Como é que a gente vai aprendendo a falar sobre ele, né? Assim, a hora que a gente traz as nossas potencialidades, como que a gente fala e transforma toda essa experiência, toda essa bagagem que a gente tem num diferencial, porque é um diferencial, né? Como que a gente fala sobre ele? Para falar sobre ele, a gente tem que saber mais sobre a gente, né? A gente tem que saber entender não só o que eu faço bem, quais são as vulnerabilidades, mas também, do ponto de vista de vulnerabilidade, a gente começar sempre a trazer o que você está fazendo para desenvolver aquilo, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem mais dificuldade em falar em público, perfeito. O que você está fazendo para diminuir essa dificuldade que você tem, né? Então, não é só falar, eu não sei fazer isso, mas como que você está lidando com isso? O que você faz para se desenvolver? E não é que a gente vai falar, mas a pessoa vai virar uma palestrante. Não, não precisa, né? Mas o que está fazendo para aquilo não ser prejudicial para o dia a dia de trabalho? Então, vejo muito nesse sentido também, né? Do ir atrás. O que a gente vai atrás? O que a gente precisa saber? E é tão angustiante, né? Falar, eu acho que não só para profissionais mais maduros, quando a gente fala com profissionais jovens também, né, assim, é tão angustiante a gente saber, né, o que a gente precisa saber para o futuro, né? Esse futuro do trabalho, esse presente do trabalho, o que ele pede da gente, né? Eu acho que tem várias questões que você fala assim, gente, o que eu tenho que saber, né? E tem uma parte ali que tem a ver com tecnologias, né? Assim, não é só a ferramenta em si. Eu acho que tem uma parte, sim, é saber usar, estão usando o Teams, estão usando o Slack, estão usando... Que ferramentas são essas que estão sendo usadas, né? Poxa, agora TikTok, Instagram, Facebook, usa para tudo, para desenvolvimento, para vaga. Como que a gente usa todas essas ferramentas, né? Mas tem também as habilidades comportamentais. Então, como é que eu me adapto, né? Como é que eu... Porque a gente está falando de um mundo que muda com constância. Então, como é que eu vou aprendendo essas outras coisas? Que eu acho que é importante da gente ir olhando. Com certeza, com certeza. Tem um comentário aqui do Marcos que se conecta com o que você disse. Ele fala, acho que existem algumas abordagens de profissionais experientes que está equivocada, como se não estivessem preparados para o mercado. E, Marcos, é exatamente por isso que estamos aqui, né? Para mudar esse mindset. Porque, sim, existem alguns estereótipos, né? Mas que estão equivocados. Então, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas que acreditam nisso, porque existem algumas verdades, né, que não são verdades, mas que são ditas como verdades, como, por exemplo, quando a Dani fala, tecnologia. Então, as pessoas mais experientes, mais maduras, não são muito tecnológicas. Isso não é uma verdade, é uma tendência maior disso acontecer, até porque não são nativos digitais como a geração Z. Né? Perfeito. Mas isso não é uma verdade. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas de gerações distintas, né, que sabem mais. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações e exatamente esse é um dos nossos trabalhos, fazer com que tenha essa mudança de mentalidade sobre esse tema. Então, a hora que a gente fala, poxa, um programa como esse do Protagoniza aí, que está oferecendo bolsa de estudo, proporcionar a esse grupo conhecimento contínuo. E isso vale para todos os grupos, né? E não somente para esses que fazem parte dos grupos minorizados, são os grupos que o Protagoniza aí está oferecendo e a Matura está apoiando. Porém, esses grupos acabam tendo menos oportunidades e acessos ao mercado de trabalho. Por conta disso, existem movimentos como a própria Matura existe, né? E esse programa para conseguir apoiá-los a dar uma força aí maior para fazer parte, para conseguir e para que essas pessoas não passem por situações como essas. Tenho medo porque eu vou ser excluída de cara por conta da minha idade. Tenho receio porque eu vou sofrer um etarismo, que é o preconceito etário, seja de forma velada, seja de forma muito explícita. Então, a gente tem que trabalhar em relação a isso ao mercado e no nosso dia a dia, né? Com tudo e com todos. Então, acho que se conecta bastante com o que você trouxe, né, Dani? Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso. Quando a gente fala, inclusive, da coisa da tecnologia, de se preparar para o mercado,
é uma maneira geral mesmo, né? A tecnologia está mudando toda hora. Então, é o que você falou, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm, independente da faixa etária. É, claro que as pessoas que estão, os estudantes hoje, gente, eles entram no mercado muito mais preparados com tecnologia, porque eles já estão na escola. Então, nesse sentido, eles entram mais já sabendo algumas coisas. Sim, eles entram, mas por isso, né? Porque eles já foram ensinados lá de uma outra maneira, né? Assim, se a gente pegar os alunos que hoje estão fazendo aula, né? Aula online, aula via ferramentas virtuais, eles vão entrar no mercado de trabalho sabendo lidar melhor com Teams, com Meet, coisas que a gente que está no mercado foi aprendendo nos últimos anos e agora na pandemia todo mundo teve que aprender, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é isso da gente olhar, que quando a gente até fala de algumas propostas e projetos, não tem a ver com pessoas maduras não estarem preparadas. Tem a ver com o que a gente foi ensinado, quais são as mudanças que a gente tem que ter ali nessa mentalidade, porque a gente precisa estar sempre atualizando, né? Então é isso que a gente precisa. Saber, sim, qual é a bagagem que a gente traz. Então, é um diferencial, maturidade, a bagagem, a experiência. Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar presa nela, né? Então, eu já sei, eu já tenho, mas ela serve para daqui para frente? Uma parte sempre vai servir, né? No sentido da experiência, da maturidade. Você já experimentou, você já sabe lidar, você já sabe. Isso sempre vai servir. Mas o conhecimento, ele ainda, será que serve? Porque mudou tanta coisa, né? E às vezes, gente, sim, serve. Né? Não é jogar tudo fora, não, mas é fazer esse exercício do que eu tenho que aprender, porque a gente tem sempre que aprender, porque o mundo muda com muita velocidade hoje em dia, e quais são as coisas que a gente vai sempre levando junto, sabe? Isso aqui eu deixo fora da minha bagagem, isso aqui não. Isso aqui está sempre junto. Então, acho que esse é o olhar mesmo nesse sentido, entendendo que acho que quando ele fala, né, assim, sim, as pessoas estão prontas, para algumas coisas estão prontas, para outras não, porque é um mundo novo e ninguém está pronto, e tudo bem, faz parte do aprendizado mesmo. Com certeza. Tem muitos comentários aqui contando de experiências pessoais, que o marido não conseguiu emprego, foi demitido por conta do preconceito da idade, ou que perdeu vaga por conta, né, quando o recrutador ou requisitante de vaga fala, não vou te contratar porque vou pegar alguém mais jovem. É alarmante isso acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Vide alguns relatos que estão aqui acontecendo, e nós infelizmente ainda ouvimos muito isso diariamente de profissionais, e a gente precisa combater isso, né, na prática, porque isso é tão estrutural que as pessoas não se percebem, né? É tão estrutural que hoje se discute muito a questão do racismo, do machismo, de diversos preconceitos, mas o idadismo, ou ageísmo, o etarismo, são 3 terminologias que a gente fala do preconceito etário, ele acontece diariamente, o tempo inteiro, e Sim. a gente precisa combatê-lo de forma prática, né? Porque a hora que você tem pessoas que falam, poxa, eu vou contratar uma pessoa mais jovem porque eu preciso vitalidade. Mas essa função, você precisa de vitalidade por quê? Quais são as características que você precisa? Então, a gente precisa olhar, parar e refletir, porque senão as pessoas vão no piloto automático, né? Exatamente. E como se você... Pode falar. Não, é como se você não tivesse uma pessoa madura que traz essa vitalidade, que traz esse olhar do novo, né? Quantas pessoas que a gente conhece que falam, gente, essa pessoa não para, né? Assim, tá sempre inventando uma coisa nova, tá sempre um olhar, né? Então, eu acho que você tem toda a razão nesse sentido de a gente começar a trazer mais para aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Claro, gente, e tem que dar o espaço para todo mundo, né? Até porque, assim, é importante, de novo, equipe plural é essencial. Então, uma equipe que é formada por pessoas mais velhas, por pessoas mais novas, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas, né, pessoas com deficiência, quanto mais, melhor sim, porque a gente começa a ter um outro olhar, o olhar que não é o nosso, né? Então, e coisas muito simples, né? Que a gente vira e mexe, a gente olha,
e faz no dia a dia de comunicação, e que se a gente não tem uma pessoa mais velha na equipe, a gente começa a ver umas coisas que você fala, puxa, mas essa pessoa aqui claramente não tem, fica nítido que é uma pessoa muito nova, ou ao contrário, né? Uma pessoa, só tem pessoas mais velhas fazendo uma comunicação para pessoas jovens. Então, é importante essa pluralidade e a gente começar a olhar cada vez mais o que você traz, né, André? Assim, o que precisa para aquele momento, para aquela vaga, para aquela que experiência, ou que bagagem, ou que conhecimento, ou que perfil, né? E aí, tirar todos esses vieses e trazer pessoas que tenham aquilo que a gente precisa, né? Acho que a gente está no movimento nesse sentido. Eu acho que a gente precisa sempre olhar assim e falar, poxa, a gente está evoluindo. Ao mesmo tempo, eu acho que também não dá para ficar fingindo, falar, poxa, a gente já evoluiu. Não, temos um problema sério, né? E longo A gente não pela pode... frente. Isso, e longo, né? Precisamos fazer coisas e precisamos nos repensar, né? Porque eu acho que a gente sempre também coloca sempre no outro, né? Assim, o brasileiro é racista, o brasileiro tem preconceito com idade, Sempre o na terceira brasileiro... pessoa, né? Isso, e nós, né? Assim, onde está nosso? Onde a gente está até, né? Assim, onde a gente se coloca, e a hora que a gente vê alguma coisa que a gente está, nem vou, porque vão pegar com a minha idade. Não, vamos tentar fazer diferente, vamos mostrar diferente, né? E trazer, compartilhar, né? Eu acho que são para a gente ver assim, onde que está. A gente tem empresas em diferentes momentos, em diferentes maturidades. Tem empresas que são super interessantes, que olham para a experiência de uma maneira inclusive, de falar, gente, é muito importante ter pessoas experientes dentro da empresa, porque são elas que também vão formando as novas pessoas, né? E para que essas pessoas mais experientes possam fazer escolhas de onde elas querem estar na carreira delas, elas vão formando as pessoas mais novas. Então, é um ganho muito legal para todo mundo, né? Sim, é fundamental, porque a hora que a gente tem a diversidade entre gerações, são cabeças pensando de forma diferente, não tem como negar. São experiências, Sim. Histórias completamente distintas que agregam, né? Isso tem estudos mostrando, não é a Andrea, não é a Dani, não é a Companhia de Talentos, não é a Maturi falando, são grandes instituições de pesquisas mostrando que a diversidade gera mais resultados para o mercado de impacto direto. Porque eu imagino como deve ser uma pessoa de 80 anos em plena operação e produção, mas eu não sou essa pessoa. Então, a hora que eu tô com essa pessoa, vai agregar muito mais essa conversa, essa reflexão, esse trabalho, do que eu achar que sei o que é essa pessoa na prática, né? Exatamente. Aqui, o Alexandre comenta que muitos esquecem que um dia todos chegarão nessa faixa etária. É isso. Sim. Com sorte, todos nós envelheceremos, né? E a gente está envelhecendo diariamente. Então, como isso na prática, né? É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas, né? Então, o discurso é bonito, mas na prática existem sim as questões intergeracionais que são desafiadoras e que são ótimas, super positivas, mas como tudo na vida, nem tudo é tão simples, né? Na prática, no dia a dia. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que trazer isso. Assim, a prática é um exercício, é um desafio diário. E é isso que a gente tem que lidar, né? É com a prática, é como a gente vai trazendo as pessoas para a discussão, como a gente lida com isso, como que a gente traz para a conversa essas questões que a gente vive no dia a dia, né? E se de repente a gente tem lá na empresa, a gente detecta esse problema, a gente tem que trazer para a conversa, né? Porque é muito nesse sentido, é isso que vai fazer a gente sair desse lugar e ir para frente. E a gente precisa sair desse lugar, né? Então, eu acho que vai ter até... esses dias eu estava lendo algumas matérias, assim, como tem diminuído o número de nascimentos no mundo, né? Então, essa coisa de que só o jovem vai alimentando, né, o mercado de trabalho, também não dá mais para olhar só para isso, né? Porque a gente está falando de uma diminuição no número de pessoas que estão nascendo, diminuição nas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. Então, a gente só não pode esperar daqui 2, 3 gerações para começar a fazer isso, pelo amor de Deus, a gente tem que ter desde já, mas a gente está dizendo também que precisa colocar, sim, esses profissionais mais maduros, porque eles também carregam, eles também contribuem muito para essa geração de valor dentro de do mercado de trabalho. Então, é muito importante a gente olhar para isso desde já. Com certeza, é urgente essa pauta. A gente está nos últimos minutinhos, o papo é bom, a gente poderia ficar aqui por muito tempo, né? Então, tem algumas pessoas ainda perguntando sobre
como se inscrever. Acho que é legal a gente reforçar. Tem algumas pessoas me ajudando aqui no link. Então, para facilitar, tem maturi.in/descomplicaí para vocês se inscreverem, cadastrarem, para fazerem parte aí desse programa, para concorrer bolsas de estudo. Hoje encerra, para quem chegou depois, hoje encerram as inscrições para essa primeira etapa. Participem, divulguem. Até que horas mesmo? Compartilha com o pessoal? Vai até meia-noite, gente. Legal. Tá? Pode, hoje até o finalzinho mesmo, mas não deixa para o finalzinho. Já vai, já se inscreve. Se tiver alguma dúvida, tem lá no site todas as informações para como você acessar para tirar dúvidas. Então, acho que vale se inscrever o quanto antes. Bacana. Tem uma última pergunta aqui, nos minutinhos finais que chegou. Uma pessoa está perguntando que se inscrever para um determinado curso e quando começar a não se identificar, achar que gostaria de trocar de curso, isso é possível ou não? Isso é possível, tá? A Descomplica, ela vai ter algumas regrinhas ali, você não vai poder ficar trocando toda hora de curso, mas é possível. Eles olham para isso, eles entendem, então é possível de trocar sim, tá? Não tem problema nenhum. Legal. Tem uma outra pessoa que está um pouco tensa aqui, mandou no inbox sobre o vídeo. Compartilha dicas aí sobre o vídeo do processo, como falar, enfim, o que você, pela experiência de vocês aí nessa jornada. Tá. Gente, o vídeo, a gente tem só uma questão, a gente não abre muito o que a gente pede no vídeo para que a gente não dê para vocês aqui neste momento informações que outras pessoas que participaram não tiveram. Então eu vou falar de uma maneira geral e não específica do vídeo do Protagoniza Aí. Mas toda vez que a gente fala do fazer o vídeo, pensem que a gente não está pedindo uma superprodução, a gente entende que as pessoas estão no seu dia a dia, a gente está falando de uma gravação feita no celular, né? Então não pensem que precisa ter efeitos, né, 1000 e numa super gravação, não. Façam um vídeo, óbvio, de uma maneira que que a gente consiga, quem vai receber, consiga enxergar direito, consiga escutar bem. Então, se preocupem só com isso, assim, tá dando para escutar bem o que está falando, né? Então, ótimo, tá dando para ver a pessoa, ótimo, tá? Eu acho que esse que é o principal ponto. E sejam vocês mesmos, né? Então, vejam qual que é a orientação do que está sendo pedido no vídeo, né, para você gravar, e sejam você mesmo, né? Então, fale aquilo que você realmente acredita, né? Respira, fala com a calma, treina, eu acho que é sempre legal. Treina, grava vê se você gostou, tá do jeito que você queria, e aí depois você manda o vídeo que você gostar. Às vezes tem que gravar 5, 6, gente, gravem aquilo, quantidade que vocês acharem que faz sentido, mas pensem nisso, assim, é importante só garantir que você está respondendo aquilo que foi perguntado, né, e que a gente vai conseguir ouvir e ver o vídeo de vocês, tá bom? Não se preocupe com superproduções. Legal. Dani, queria agradecer. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar horas, porque perguntas aqui não faltam. Podia mesmo. Né? Mas infelizmente não podemos. Nos colocamos à disposição, pessoal, quem tiver dúvidas, no site tem os canais de dúvida. Como a Maturi é uma das apoiadoras do programa, também nossos canais estão à disposição. Não percam essa oportunidade, essas últimas horas, se inscrevam, compartilhem com quem vocês acham que possa ter interesse, que vai ser super bacana e a gente vai torcer aqui pelos nossos Matures participarem desse programa. Dani, quer falar uma mensagem final aqui? Super obrigada pelo espaço, por vocês apoiarem o projeto. Também me coloco à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, podem me procurar também. E a gente depois volta para contar até, Andréa, do próximo, né? A gente vai ter aí logo mais também o de graduação. Esse é o de pós, logo mais a gente vai ter um de graduação. A gente volta também para contar para vocês que vão ser bolsas de estudo para graduação, que vai ser interessante também. Isso mesmo, no segundo semestre tem novidades aí. Então, hoje acaba essa etapa e vai ter mais novidades no segundo semestre. Certo? Perfeito. Obrigada, certíssimo. Muito obrigada pela parceria, pelo projeto, pela dedicação ao tema. São ações como essas que fazem a gente acreditar cada vez mais nessa nossa jornada junto às empresas e aos matures. Viu, Dani? Agradeço a toda a equipe aí da Companhia de Talentos. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Obrigada. Tchau, Dani. gente. Tchau, tchau. Imagina, tchau.